Para muitos, essa é a maior pergunta da existência humana. Estamos sozinhos? Olhamos fascinados para os céus estrelados, desejando que a resposta para a grande pergunta chegue antes de morrermos. É tão importante para nós que dedicamos inúmeros romances, filmes, séries, além de correntes filosóficas, religiões e, por parte de alguns, vidas inteiras dedicadas a essa questão. O primata que se levantou para poder enxergar além da grama e contemplar a savana africana se ergueu tanto que percebeu sua tremenda solidão cósmica. Como primata que é, sua natureza social o atormentou, incapaz de assimilar que, além daquela savana, só havia um deserto de planetas áridos e gigantes gasosos tempestuosos. Experimentando um coquetel de emoções intenso, pois seu instinto de sobrevivência ainda estava muito presente. Às vezes é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Mas sua curiosidade prevaleceu, e agora ele está mais perto do que nunca de resolver a grande pergunta. O que o pequeno primata aventureiro não havia previsto é que essa resposta viria acompanhada de muitas outras perguntas, tão importantes ou até mais do que a grande pergunta, e cujas respostas determinariam o destino de sua savana, de seu planeta e de seu universo. Em 18 de julho de 2024, foi descoberto no Anjo Brilhante uma região de Marte, um conjunto de 3 elementos extremamente anômalos, alguns minerais de ferro, que na Terra costumam ser produzidos por bactérias em padrões com formas peculiares junto com compostos orgânicos. Na Terra, essa combinação costuma ser a marca de comunidades microbianas que viveram há bilhões de anos. No Anjo Brilhante, a maioria das explicações geológicas, aquelas que não envolvem vida, já foram descartadas. É de longe a coisa mais intrigante que já encontramos em Marte em toda a história. Nunca estivemos tão perto de uma possível pista de vida extraterrestre. Não vou explicar os detalhes técnicos da descoberta, isso já foi bastante discutido. No próprio YouTube, recomendo os vídeos que meus colegas fizeram. O que quero fazer é algo que quase não vi: sonhar. Prevê os caminhos que se abrirão para nós no dia zero, após a possível confirmação de vida alienígena no planeta vermelho, que hoje parece mais próxima do que nunca. A primeira coisa a fazer seria investigar a semelhança da vida marciana com a terrestre. Veja, quando seu DNA faz suas coisas de DNA sintetizando os blocos individuais que formam as proteínas, chamados aminoácidos, ele usa uma espécie de manual de normas padronizadas. Cada aminoácido só é produzido se houver um tripleto, um conjunto específico de 3 letras do DNA. Você pode fazer uma lista com cada aminoácido junto com seu código de 3 letras, e assim você tem o código genético terrestre. Eu disse 3, sim, porque essa lógica é a mesma em quase todos os seres vivos do nosso planeta. E é a prova mais forte de que todos descendemos de uma mesma gênese. Não se preocupe com o quase. Acontece que alguns seres vivos, como certos protozoários e arqueias, têm algumas diferenças sutis em alguns dos tripletos. Isso acontece porque no final o código genético pode evoluir, mas o importante é que a diferença é mínima. Fica claro que todos têm uma mesma origem e que a probabilidade de ser uma vida de outra gênese que, por acaso, tivesse atribuído os mesmos aminoácidos aos mesmos tripletos é praticamente nula. Na vida marciana, poderiam acontecer 3 coisas: que seu código genético fosse terrestre, que não fosse ou que tivesse uma alternativa exótica do código genético. No primeiro caso, do código terrestre, isso implicaria que ou a gênese ocorreu na Terra e depois viajou para Marte, ou o contrário. E na verdade, essa segunda opção, onde de fato você é de origem marciana, é a mais provável. Porque a única forma não inteligente que a vida tem de viajar entre planetas é através de impactos cataclísmicos que lançam grandes pedaços de rocha impregnados de vida ao espaço que conseguem sobreviver até o planeta de destino. A gravidade de Marte é bem menor do que a da Terra, o que facilita que esses pedaços se soltem, então é bem mais fácil que nesse cenário a gênese tenha ocorrido em Marte. Existe outra explicação possível para um mesmo código genético que transfere a origem para longe desses 2 planetas. Simplesmente, ambos receberam a mesma chuva de meteoritos semente, e aqui a imaginação vai longe. Poderíamos ter nascido nas fontes hidrotermais do Oceano Profundo de Europa e sido lançados ao espaço por uma erupção com rochas que chegaram à Terra e Marte. Ou, se formos especular, poderíamos vir de fragmentos interestelares de um planeta do outro lado da galáxia que antes era repleto de vida e explodiu em um evento cataclísmico, semeando a Via Láctea com sua vida. Ou, em um caso muito improvável, mas não descartável, ser o produto de um experimento de uma civilização alienígena, espalhando sua vida por todo o cosmos. Dito isso, vamos voltar ao material genético.
Agora vejamos o outro caso. Se o código genético da vida marciana fosse diferente do terrestre ou não tivesse código genético, isso significaria que não teria nada a ver com a nossa, o que significaria que a vida surgiu por conta própria em Marte. E dito de outra forma, que houve duas gêneses independentes em um mesmo sistema solar. O que implicaria, por pura estatística, que a vida é extremamente comum no universo. Que a vida tende a emergir de forma espontânea e que praticamente todos os mundos estão ou estiveram em algum momento repletos de seres microscópicos, o que por sua vez também aumentaria a probabilidade de que vida inteligente surgisse em outros pontos da galáxia. Ambos os cenários me parecem igualmente incríveis e assustadores ao mesmo tempo. Aliás, aconteça o que acontecer com o código genético, a existência de fósseis de vida marciana nos daria uma oportunidade única de responder a outra das grandes perguntas: como a química se transformou em biologia? Como a vida pôde surgir do nada? Uma pergunta que aqui na Terra provavelmente jamais conseguiremos responder. Isso é por causa do nosso planeta atual? Já não sei se deveria dizer Natal. Ao contrário de Marte, ele tem um sistema de placas tectônicas ativo. Isso é terrível para a conservação de fósseis, pois as placas destroem constantemente as rochas mais antigas. As rochas que continham os fósseis dessa transição quase divina foram destruídas há muitos milhões de anos, mas não é assim em Marte. Nosso vizinho é muito mais tranquilo, tem apenas alguns vulcões e pouco mais. Lá poderíamos encontrar os fósseis que responderiam à grande pergunta de como o cosmos foi capaz de dar origem à vida a partir do nada. Mas por que ficar só nos fósseis? Se já houve, também pode haver. Marte continua geologicamente ativo, muito pouco, mas há áreas onde ainda existe calor residual sob a crosta e há depósitos subterrâneos de água líquida. O ambiente perfeito para que os micro-organismos prosperem. Portanto, se fosse confirmada a vida na amostra do Anjo Brilhante, muito provavelmente estaríamos falando de Marte estar hoje povoado por quintilhões de micro-organismos escondidos no subsolo. À primeira vista, talvez não seja tão impressionante quanto vida multicelular, mas ainda estamos falando de vida extraterrestre, com todo o enorme valor científico que isso implica. A quantidade de fármacos, substâncias e materiais novos que poderiam ser sintetizados, ou como o nosso conhecimento sobre genética e evolução, explodiria com aplicações tremendas. Seria uma nova biosfera em escala planetária para estudar. A biologia e a química teriam um novo renascimento, e a filosofia nem se fala. Infelizmente, nós humanos somos muito bons em extinguir espécies, e a ideia de extinguir uma biosfera planetária inteira, embora pareça um tanto catastrofista, é plausível se as coisas não forem feitas corretamente. Acontece que, embora pareça paradoxal, os micro-organismos terrestres poderiam estar mais bem preparados para sobreviver em Marte, pois a alta competição nos ecossistemas da Terra os teria forçado a otimizar muito seu metabolismo e estratégias de sobrevivência. Assim como o dodô, extinto ao passar de ausência de concorrência para conviver com mamíferos trazidos à Ilha Maurício pelos europeus. Também poderia acontecer exatamente o contrário, que a vida marciana, por ter sobrevivido em condições tão hostis, encontrasse na Terra um oásis onde prosperaria superando em muito a vida terrestre. E isso poderia ser apocalíptico. Para te dar um exemplo rápido, algumas plantas precisam de bactérias fixadoras de nitrogênio para conseguir esse nutriente vital. Se a vida marciana as eliminasse, bem, adeus a uma parte considerável do primeiro degrau da cadeia trófica terrestre. Seria necessário priorizar a realização de extensos testes de laboratório para ver se as espécies podem conviver ou se, caso contrário, são mutuamente aniquiladas. Caso fosse a segunda opção, seria imprescindível estabelecer protocolos de descontaminação e quarentena muito rigorosos nas viagens interplanetárias. Talvez proibir se a Terra estivesse ameaçada e permitir só viagens de ida para quem quisesse morar em Marte. Também aproveito para sugerir que você reflita sobre o debate de quão ético é aniquilar toda a biosfera alienígena marciana, composta, no entanto, apenas por micro-organismos, em troca de, ao longo dos séculos, terraformar Marte com vida terrestre. Estou ansioso para ler os comentários de vocês. Anjo Brilhante. Acho poético que esse seja o nome do lugar que poderia matar os anjos para sempre. A última grande consequência da descoberta de vida marciana é que revolucionaria para sempre as bases mais estabelecidas das principais religiões monoteístas que nós, humanos, temos. Embora muitos crentes afirmem que tal descoberta não entraria em conflito com suas crenças, é inegável que o antropocentrismo, base fundamental dessas ideias, teria que mudar para sempre, com tudo o que isso implica.
Na minha opinião, com consequências subestimadas muito importantes, conflito com os crentes. E isso, anjos, com certeza será algo bom, mas o tempo dirá. Por enquanto, o anjo brilhante descansa placidamente na Isides Planitia, escondendo seu segredo de nós. A única forma de revelá-lo é enviar a amostra para um laboratório na Terra. Havia uma missão em desenvolvimento, mas o orçamento aprovado pela administração atual dos Estados Unidos da América obriga a cancelá-la. Agora está por um fio, vai depender do Congresso. Em Deus confiamos, suponho. E em Los Angeles também. Muito obrigado por assistir ao vídeo e adeus.